Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar num texto, assim, bem antigo e fundamental, o livro de Levítico. Isso aí, aquele que muita gente acha meio complicado, né? Exato, Cheio de regras. exato. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco a lógica por trás de alguns conceitos-chave, sabe? Pureza, sacrifício, santidade. Principalmente para quem está começando a olhar para esse texto agora, né? Isso. Preparadas? Então tá, vamos nessa. Vamos tentar entender como essas leis formaram uma visão de mundo bem específica. Bora lá. Começando então pela ideia de pureza e impureza. Isso aparece muito, né? Lá pelos capítulos 11, 13, 15. Sim, bastante. Fala de animais que podiam comer, outros não. Tipo, porco não podia, né? Peixe tinha que ter escama. Isso, tinha as regras dos animais. E também sobre doenças de pele, que eles chamavam genericamente de lepra, atzará. Ah, é verdade. E o sacerdote que tinha que olhar, né? Isolar a pessoa. Exatamente. E até sobre fluidos corporais, tinha regras de impureza temporária, rituais de purificação, lavar roupa, tomar banho. Então, a pergunta que fica é: para que tudo isso? Era só higiene antiga, tipo não comer porco porque fazia mal? Olha, essa é uma ótima pergunta. Até podia ter algum benefício de saúde em algumas regras, sim. Mas o foco principal era outro, sabe? Hum. Qual então? Pensa nisso mais como um grande sistema simbólico. A ideia era criar e manter uma ordem, uma separação. Refletir a visão de mundo deles, um cosmo ordenado por Deus. Ordem, separação. Isso. E a impureza, na maioria das vezes, não era vista como pecado, como uma falha moral. Era mais um estado que te deixava inapto temporariamente para participar dos rituais sagrados ou para entrar nos espaços santos. Ah, entendi. Então não era que a pessoa era má, mas ela estava num estado que a separava do sagrado naquele momento. Exatamente. Era um estado que precisava de um ritual para ser resolvido, para a pessoa poder se reaproximar de Deus, do templo, da comunidade de forma plena. Faz sentido. É, por exemplo, a tal tsarat, né, as doenças de pele. Podia ser vista como uma quebra na integridade do corpo, uma desordem que precisava ser contida, diagnosticada pelo sacerdote e, depois da cura, purificada ritualmente. Uhum. O que é fascinante é como eles conectavam essa pureza com a ideia de integridade, de estar completo, inteiro, para poder se aproximar do divino. Era tipo um mapa simbólico do mundo deles. Entendi, um mapa simbólico. Mas, bom, as pessoas erravam, né? Ficavam impuras sem querer. Como essa ordem era restaurada? Aí que entram os sacrifícios, imagino. Exatamente. Os sacrifícios eram, assim, um mecanismo central para lidar com isso. Com as transgressões, mesmo as não intencionais, com as impurezas, para restaurar a relação com Deus e com a comunidade. Certo. E tinha vários tipos, né? Li sobre ofertas por pecado lá no capítulo 5. Sim, ofertas pelo pecado, ofertas queimadas, holocaustos, ofertas de comunhão. E é interessante que variavam, sabe? Se a pessoa não podia oferecer uma ovelha, podia ser uma ave ou até farinha, tinha uma acessibilidade. Isso é interessante mesmo. E a consagração dos sacerdotes, no capítulo 8. Aquilo parece bem complexo. Lavagem, roupas especiais, óleo, sangue. Nossa, sim, ali fica clara a importância e a seriedade do ritual. Os sacerdotes eram os mediadores, né? E precisavam passar por todo aquele processo para estarem aptos. O sangue, ali em outros rituais, era fundamental. Essa parte do sangue é forte. Qual era a função principal disso tudo? A palavra-chave é expiação, em hebraico, kapar. A ideia é de cobrir, limpar, resgatar. O ritual, especialmente com o sangue, que era visto como o símbolo da vida, né? Como diz lá em Levítico 17, Sim. ele servia para cobrir a falha, a impureza e permitir a reconciliação. Era a forma de manter a aliança com Deus, apesar das falhas humanas. Ok, então. Pureza como um estado de ordem, sacrifício como uma forma de restaurar essa ordem quando quebrada. E como isso tudo deságua na ideia principal de Levítico: sereis santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa frase repete, né? Muitas vezes. É,
Essa é a grande convocação que amarra tudo. Santidade, nesse contexto, kedushá em hebraico, significa ser separado. Separado para Deus e separado das práticas consideradas impuras ou das nações vizinhas. Separado. Isso. Refletir o caráter de Deus, que é santo, que é separado, que é perfeito. Todas aquelas regras que a gente falou de comida, de rituais, as leis morais, lá de Levítico 18 e 20, as leis sociais, elas tinham esse objetivo: formar uma comunidade diferente, consagrada a Deus. Então a santidade não era só uma coisa interna e espiritual, era vivida no dia a dia, na prática. Com certeza, totalmente prática. A santidade permeava tudo. As regras de alimentação separavam o polo simbolicamente, os rituais mantinham a relação com o sagrado, as leis morais e sociais moldavam a convivência. Tipo, aquelas leis do ano sabático e do jubileu, lá em Levítico 25, que falavam de descanso da terra, perdão de dívidas, libertar escravos. Isso também era parte da santidade. Exatamente. O jubileu é um exemplo incrível de como até a estrutura social e econômica era vista como parte dessa relação com Deus. Era um tempo de reordenar a sociedade, de lembrar que, no fim das contas, a terra e o tempo pertenciam a Deus. Era uma expressão social da santidade. Nossa! E viver assim, separado, era condição para poder ter a presença de Deus habitando no meio deles, né? Levítico 26 deixa isso bem claro, com as bênçãos para a obediência e as maldições para a desobediência. Tinha consequências reais. Uau! Realmente, olhando assim, as peças se encaixam, né? Pureza, sacrifício, santidade, não são ideias soltas. É um sistema todo interligado. É um sistema complexo, sim, que organizava a vida daquele povo em torno da relação com o sagrado, com Deus. Moldava a identidade deles. Muito interessante essa visão. Pois é. E talvez, sabe, para a gente pensar um pouco, mesmo que esses rituais, esses detalhes, pareçam muito distantes da nossa realidade hoje, Sim, bem distantes. mas fica a pergunta, né? Como é que nós, hoje, nas nossas vidas, nas nossas sociedades, construímos as nossas próprias noções do que é importante, do que é talvez sagrado, no sentido de fundamental? Boa pergunta. Como a gente lida com as nossas falhas, com as nossas impurezas, por assim dizer? Como buscamos restauração, sentido? Como que os nossos valores mais profundos aparecem ou não no nosso dia a dia, na nossa convivência? São questões que esses textos antigos, de um jeito ou de outro, acabam provocando na gente.